diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te, pois, do Senhor. Aleluia. Aleluia. Força e coragem foram duas coisas que o Senhor mais exigiu de Josué. Imagine Josué sendo chamado, escolhido para ser substituto de Moisés. Quem era Moisés? Era aquele homem que tentou recusar o chamado de Deus, dizendo assim: eu não sei falar. Alguns pregadores, alguns teólogos afirmam que Moisés era gago. Não sei, mas hoje nós vemos tantos pastores que eram gago, inclusive o pastor nosso, Cachorro Maurício, que hoje não gagueja mais e prega abertamente. Mas Moisés quis dar uma escapada. Mas Moisés teve uma experiência com Deus. E Moisés teve uma posição que me chama muita atenção. Ele teve uma determinação, ele tomou uma decisão, lá no capítulo 33, a partir do versículo 17, você vai ver Josué dizendo o seguinte para Deus: não nos faça subir daqui, se a tua presença não for comigo. E Deus fala para Josué, Deus fala para Moisés, aliás: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Aleluia. E você vai ver alguns textos da Bíblia, Deus falando, por exemplo, com Neemias: vai nesta tua força. Você vai ver Deus falando, por exemplo, com o profeta Isaías, lá no capítulo 41, 42, 43: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, que eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. E agora nós vemos um homem chamado Josué, chamado por Deus para substituir Moisés. A palavra dada foi esta: Josué, meu servo Moisés é morto, levanta-te, porque você vai substituir Moisés. Aleluia. E Deus já dá uma palavra tremenda para Josué. Aleluia. Aleluia. Seja forte. Seja forte. Diga para o seu irmão: seja forte. E o versículo 6 diz: é a mesma coisa, esforça-te. Ninguém consegue fazer nada na vida se não se esforçar. Se você não se esforçar, quando o relógio desperta, você quebra o relógio e não levanta da cama. Mas quando você se esforça, você nem espera o relógio despertar. Eu levanto 5 e pouco da manhã, 5h20. Era gostoso quando a gente via que, quando tinha um culto de mulheres, os jovens, os varões, todos se reuniam e juntos adoravam a Deus em espírito e em verdade. Os segredos de um conquistador. Primeiro segredo: seja forte. Seja forte. A força é, sem dúvida, uma ferramenta indispensável na vida de um conquistador. Quando Deus disse para Josué ser forte, o Senhor não estava exigindo de Josué apenas a força física, mas, acima de tudo, a força interior. Sabe, irmãos, Paulo disse uma coisa muito importante: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia após dia. Oh, é o que nos faz
contigo. Aleluia. Oh, me canta uma basura. Em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, você não precisa procurar, mas ouça, Davi mostrou ser um grande conquistador ao se mostrar forte e preparado para enfrentar uma grande adversidade. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 30, Davi, cheio de ânimo e força, chegou a dizer assim: pois contigo disparado exércitos, com meu Deus salto muralhas, com meu Deus salto muralhas. Em João 15:5, Jesus disse assim para mim e para você: sem mim nada podeis fazer. Mas você vê o salmista dizendo, você vê Davi dizendo: com meu Deus disparado exércitos, com meu Deus salto muralhas. Aleluia. Queridos irmãos, o grande sábio Salomão, escrevendo Provérbios capítulo 24, versículo 10, ele nos deixou a seguinte mensagem: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Hoje na nossa caminhada cristã, o que não falta é alguém para tentar te desanimar. Se eu fosse você, desistia. Se eu fosse você, entregava o cajado. Procura o seu líder. Entrega a igreja, rapaz. Vai fazer pão. Vai vender pão. Você ganha mais. Você vai dormir mais tranquilo. Mas Salomão disse: se te mostrares fraco no dia da angústia. Oh, o salmista falou muito sobre a angústia. No Salmo 120, versículo 1, ele disse assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, e Ele ouviu o meu clamor. No Salmo 40, você vê o salmista também dizendo assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Aleluia! Colocou um novo cântico na minha boca. Colocou um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Segundo segredo de um conquistador: seja corajoso. Repita comigo: seja corajoso. Seja corajoso, pastor Edilson. Oh, ricalabaçura minha dalaia. Aleluia. Pastor Edilson, que ia aos encontros de avivamento, no começo, numa escola chamada SEMA, e ele olhava desconfiado e achava que eu não gostava dele. Mas um dia eu chego em Moreira César e digo para ele, numa hora de angústia: você topa ir para Taubaté? Você vai para Taubaté? E ele veio e ficou aqui 14 anos. Mas para enfrentar e aceitar o desafio de assumir uma igreja, precisa ser corajoso, pastor Paulo Eduardo. Aleluia. Quando eu fui escolhido em Belo Horizonte, em janeiro de 1977, fui examinado por uma comissão para assumir a igreja de Cruzeiro. Eu fui examinado, me apertaram até o último, e um colega chegou para mim, e eu contei para ele, falei: pastor fulano, eu vou assumir a igreja presbiteriana renovada de Cruzeiro.
Ele virou para mim e falou assim: irmão Arairdo, o problema de Cruzeiro é tão grande que não cabe no estado de Minas Gerais. Foi a primeira palavra de ânimo que eu recebi. E eu sumi em Belo Horizonte para a casa de uns tios meus, sumi da Assembleia Geral. Não queria conversa com mais ninguém. Tentei fugir de todo jeito. Mas Deus falou: você vai. Você é quem decide. Você não seja covarde. Você vai. Eu lembro que eu cheguei em Cruzeiro e a igreja estava em frangalhos. E havia uma remuneração. Crentes que tinham visões dos céus. E alguém dizia assim, levantava na oração e dizia. E eu perguntava: alguém tem uma visão? Um irmão levantou e disse: eu tinha uma visão de uma chave, pastor. E Deus me deu entendimento. A chave fechando a porta da igreja. Falei: onde é que eu vim parar? Mas não vai fechar não. 1977 foi o maior ano de conquista no meu ministério. Nós recebemos 81 novos membros naquele ano. Quando fomos para o presbitério de Osasco para ser examinado, para ser ordenado a pastor, tinha que ter pelo menos 2 anos de experiência. Quando eu apresentei o relatório, naquela época tinha que apresentar um relatório bonito. E eu apresentei o meu relatório, a comissão examinou e decidiu me ordenar pastor titular com apenas 1 ano de experiência. No momento eu sofri muito, porque os vizinhos começaram a perseguir a igreja. Os vizinhos começaram a xingar a igreja de tudo quanto é nome. E eu comecei a perder a coragem. Falei: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Falei: a próxima reunião do presidente de São Paulo, vou pedir para me trocar, me tirar de lá. Porque o negócio está ficando difícil. Um dia, o vizinho fez um abaixo-assinado, deu parte de mim. E eu sempre disse que 2 coisas que eu tinha muito medo era bêbado e polícia. Bobagem, né? Medo de bêbado. Polícia ainda vai lá, né? Mas Deus nos deu coragem. E nós enfrentamos. E lembro de algumas humilhações. 2 senhoras da igreja conversavam. Quando eu cheguei com uma pastinha preta e subi para o púlpito, uma cochichou no ouvido da outra. Mulher gosta disso, né? Quem que vai ser o nosso pastor? Cochichou no ouvido da outra, ela falou assim: aquele baixinho, ela falou assim, aquele baixinho que subiu lá no púlpito, aquela pasta preta. E uma virou para a outra e falou, a outra virou para aquela que falou isso e falou assim: puxa vida, nós oramos tanto tempo para Deus mandar um homem para cá. E Deus mandou um menino, e para piorar a situação, solteiro. Tem 2 anos solteiro. Ô luta. Mas Deus me deu coragem. Em 2 anos eu arrumei casamento e casei. Namorei só 8 meses. Nunca fui enrolão. Seja corajoso para assumir um trabalho de missões, para abrir uma igreja como foi aberta aqui em Taubaté. Eu me lembro quando nós abrimos o trabalho aqui num lugar difícil, através do departamento de evangelização do presbitério de São Paulo, chamado Devan. Foi do Devan que nasceu o DEMP. Meu missionário Cristiane. E hoje nós temos o DEMP, que está funcionando, que está abrindo frentes de trabalho. Deus está abençoando. Temos um trabalho em Caraguatatuba que está uma bênção. Temos um trabalho em Ubatuba que está